livro de Mateus, capítulo 5, verso 34. Obrigado. 35, obrigado, Fábio. Jesus está ensinando os seus discípulos aqui. Ele está ensinando algumas questões de vida aqui. Ele está falando sobre juramento. Ele fala assim: nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo, a não ser que você pinte, né, irmão? Naquele tempo acho que não tinha pintura de cabelo ainda, mas você não consegue parar de envelhecer. Você não consegue aumentar os teus anos e nem diminuí-los. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos lhe digo: não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, oferece também a outra. 37, para mim ler de novo, verso 37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Amém? Pai querido, fala conosco. Espírito Santo, se revele através da palavra. Queima em nós a tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. E você pode sentar. E a hora que terminar de sentar, você dê uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Quero te fazer duas perguntas. Primeira pergunta: quem tem dificuldade em falar não aqui? Você tem dificuldade para falar não para as pessoas? Levanta a sua mão. Você tem dificuldade, é difícil para você. O seu não é sempre criando um caminho. Você não diz, quando você diz não, ainda você cria um caminho. Por exemplo, seu filho te pede uma bala. Você fala assim: bala não, antes do almoço não. Pega um pirulito. Você criou um caminho. Você não deu a bala, mas deu o pirulito, não é? Você criou um caminho. Outra pergunta que eu quero perguntar para você assim: quem tem dificuldade em falar não? E quem já disse não para alguém, ou disse não para uma situação, e você sentiu-se aliviado depois do não? Levanta a sua mão. Já aconteceu com você isso? Mas enquanto você não disser esse não, Juliano e Dani, enquanto você não disser esse não, Fábio, você parece que está sufocado. Isso está sufocando você. Então o não, ele tem várias características. Primeira, ele é libertador, ele liberta. O não deixa a gente livre de algumas situações, porque não é não. Segundo, o não também ele pode trazer grandes revelações. Você realmente conhece uma pessoa quando você fala não para ela. Enquanto você fala tudo sim, 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 e você vai colocando o peso sobre você, você vai colocando o peso sobre as suas costas, todo mundo está lindo. Se é uma pessoa maravilhosa, se é uma pessoa bacana, se é uma pessoa que vai até morar no céu. Mas a hora que você disser um não, e a pessoa supostamente imaginar ou pensar que você poderia ter dito sim, ela vai começar a falar mal de você. Ah, eu sabia, não ajuda ninguém. Ah, eu sabia, não faz nada para ninguém. Esses dias, irmãos, eu estava aqui, vendo a obra nossa aqui. Não sei se era o Cosmo que estava comigo, foi abrir a porta para mim ali. Uma senhorinha chegou. Senhora, parecia minha avó. E hoje eu também não posso achar que todo mundo é senhor, senhora, porque tem gente que é até mais nova do que eu e às vezes eu estou achando que é senhor e senhora.
Uma senhorinha estava ali na porta ali, seu Jair, olhou para mim e falou assim, começou a chorar. Irmãos, ela chora mais fácil que a Regina Duarte. Vai por mim. Para quem não lembra da Regina Duarte, foi uma grande atriz. Eu não sei das atrizes novas, mas ela foi uma grande atriz. Chorou fácil. Angelina Jolie, você vai lembrar então. Eu também não posso falar nome de atriz aqui, ainda bem que a Luz não está aqui, porque daqui a pouco ela fala que você acha essa bonita, então já sobra, irmão, dá uma confusão danada. E vai falar para ela, viu, irmão? Ela está aqui dentro da sala, atendendo. Olha bem para mim. Aí, a mulher chorou fácil. Eu falei para ela assim, não, passa o seu endereço, que eu vou mandar levar uma cesta básica na sua casa. Falei desse jeito para ela. Ela falou, não, mas eu não tenho como levar a cesta. Eu falei, não, a senhora não vai levar. Eu vou pedir para um pastor ir lá na sua casa, fazer uma visita, já com a cesta, e vai entregar. Essa cesta, se a mulher precisa ou não, gente, a gente perde. Se é enganação, a gente perde, mas perde só uma. A gente vai levar lá para a senhora. Pode ficar tranquilo, vai fazer uma oração, vai levar a cesta. Passa o seu endereço para mim aqui agora. Mas ela queria dinheiro. O pastor foi lá, fez a visita, entregou a cesta para a mulher, fez a oração. Tudo lindo. A igreja tem esse trabalho de assistencialismo. Isso foi semana passada. Essa semana, quinta-feira, acho que ela trabalha nos turnos, ela me encontra meio quarteirão da onde ela encontrou a primeira vez. Ela falou assim, ô moço, falou moço, irmão, já ganha, né? Atenção. Ô moço, eu estou precisando de uma cesta básica. Uma senhora de novo? Semana passada, a mulher, irmãos, é ninja. Ela olhou para mim e falou assim, era o senhor mesmo que eu estava procurando. Porque eu queria saber o teu nome para agradecer. Eu falei, que rapidez. Que pessoa rápida de raciocínio. Aí eu não disse. Ela falou assim, eu queria agradecer. Aí ela falou assim, eu posso contar todo mês com o senhor? Eu falei assim, pode. Pode contar todo mês comigo, sim. Pode contar. A senhora vai vir aqui, vai me procurar e a gente vai conversar. Mas a pessoa, ela já ia pedir de novo. Ela vive disso. Ela tem isso como profissão. Ela sai cedo de casa para trabalhar até o meio-dia pedindo coisas. E se você falar não, você pode ser até praguejado. Quando a pessoa é muito brava, está na rua. Quando a pessoa é bocuda, está na rua. E ele me pede alguma coisa, eu vou falar não, eu falo assim, eu vou dizer não para você, olha bem para mim. E não adianta ficar praguejando contra a minha vida, viu? Porque se você praguejar contra a minha vida, olha para mim, olha para mim. Não pragueja contra a minha vida, porque se você praguejar, a Bíblia diz que contra a minha vida não vale encantamento. Contra a sua vida não tem encantamento. A maldição vai pegar você de novo. Você pode entender o que eu estou dizendo para você? Porque, irmãos, às vezes você precisa falar alguns nãos por aí. E pessoas perto de você podem não entender o não que você está falando. Não saber dizer não significa, o que pode significar o falar sim para tudo? Falar sim para tudo é porque às vezes a gente procura agradar pessoas, ser agradável. Dizer não pode ter um propósito maior em mente. Pode ter um propósito maior em mente. Ontem no rádio a gente conversava sobre isso. O Alexandre, levanta a mão para eu ver você. O Alexandre está ali, no canto, esposo da Letícia. Lá na empresa que ele trabalhava, teve uma promoção. E ele almejava essa promoção. Ele queria essa promoção para ele. Mas ele não foi escolhido. Outra pessoa foi escolhida para ser promovido. E ele ficou triste. E ele ficou chateado. Porque quando você recebe um não, isso não deixa ninguém alegre.
Nós queremos ouvir um sim, mas muitas vezes você vai ter que ouvir um não de quem realmente manda sobre a sua vida. E aí complica um pouco. Complica um pouco. E ele disse que ficou triste. Passou 6 meses daquele não. A pessoa que recebeu o sim teve que ser transferida para o Nordeste. E ele não queria ser transferido para o Nordeste, mas você sabe que empresa não é igreja. Ou vai ou manda embora. E aí o que aconteceu? Ele falou assim: aquele não que eu recebi aquele dia livrou a minha família de problemas hoje. Porque tem não na Bíblia, irmãos, que é proteção para você. Tem não na Bíblia que você fica insistindo por um sim, que é proteção para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2,16 tem um não aqui. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda a árvore do jardim. Olha o versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerá. Então, do dia que você tiver um sim em alguma coisa que Deus já está vendo lá na frente, porque, irmãos, você vê hoje, eu vejo hoje, Deus vê o amanhã. Eu já recebi alguns não na minha vida que foram livramentos, e eu profetizo na sua vida: fique atento àquilo que o Senhor quer falar com você, e aceite muito bem os nãos que são impostos, porque Deus está vendo o seu futuro, e Ele está preservando a sua casa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a mão direita e fala: o Senhor, sempre que disser um não para mim, Deus está dizendo como proteção. Deus está me guardando, é proteção. Deus está falando para Adão e Eva: vocês comem de toda a árvore que está no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, essa árvore tem uma capacidade de revelação. Vocês vão morrer, vocês vão perder. Então isso é um não. E esse não estava protegendo a casa deles. E hoje Deus pode estar dizendo não para alguma situação sua que está protegendo você. Irmãos, nós temos 2 formas de expressar palavras: a racional e a emocional. Vamos falar junto? Racional, emocional. Racional. Palavra racional, que você pensa para falar, que você analisa, William, para falar. Leva, Evandro, 7 a 10 segundos. 7 a 10 segundos, você vai expressar na sua boca uma palavra racional. Você pode ir comigo a tal lugar? Você vai pensar: pô, tal lugar tem 3 horas de viagem, tal lugar eu posso chegar de madrugada, amanhã cedo eu tenho compromisso. Não. Racional. 7 a 10 segundos. Ah, pastor, mas 7 e 10 segundos? O que é 7 e 10 segundos, pastor? O que é isso? É quase nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso que é 10 segundos, pastor? Vai falar para um peão de boiadeiro quanto que é 8 segundos? O camarada treina a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, para ir lá em Barretos, lá em Jaguariúna, lá em Americana, onde tem as grandes festas de rodeio do país, para ficar 8 segundos em cima do boi. 8 segundos para ele é uma eternidade. E às vezes, irmãos, para falar uma palavra racional, vai de 7 a 10 segundos. Muitas vezes você está no trânsito, você é fechado no trânsito. Qual é a primeira reação quando você é fechado no trânsito? Abençoar a pessoa, profetizar a vida sobre a vida dela. Irmãos, eu estava no trânsito, eu vou falar porque eu vou rasgar o coração aqui, eu vou me libertar disso, Borba. Eu vinha subir numa rua aqui, irmãos. Pô, infelizmente meu celular não para. E eu preciso parar de ficar olhando o celular enquanto estou dirigindo. Eu ainda tenho esse defeito, eu peco por isso.
E eu estou tentando me consertar. Todo dia é uma luta constante. Eu coloco o celular no porta-luva, e depois quando eu paro eu vou ver. Mas aí tem bastante coisa, e às vezes eu não faço isso. Mas esse dia eu estava com ele na mão. Tinha um buraco aqui pertinho da Alfredo Guedes. Na mão, assim, subindo a rua. Uma moça de moto. Acho que eu fechei ela. Só pode ter sido. Ela olhou para mim e xingou. Só que além de xingar e falar palavra torpe, ela falou assim: isso que dá velho com tecnologia. Oh, meu querido, meu sangue sube. Você tem que ver, não. Na hora, não, mas na hora assim, ó. Que 7 segundos, ok? Que 10 segundos, ok? Quem aqui sobe o sangue também, levanta a sua mão. Sobe? É a palavra que quer sair rápida. Sabe por quê? Quando você fala uma palavra no emocional, irmão Cláudio, no racional é 7 e 10 segundos. Alessandro, no racional. No emocional é 0,25 do segundo. 1 segundo divide por 4 é 250 milésimo. Não dá tempo nem de uma pena cair no chão. Você já falou. Por isso por isso que às vezes tem muita confusão dentro de casa. Corintiano, a gente vai pelo emocional. E pelo emocional a gente às vezes acaba falando sim para que é para falar não. Acaba falando não para que é para falar sim. E a gente às vezes perde por isso. Sabia que o não também ele pode impedir você de receber promessas de Deus para a sua vida? O não também às vezes pode ser prejudicial. Então a gente tem que estar bem consciente. Olha só, Esther capítulo 1 verso 5. Esther capítulo 1 verso 5. Isso eu não falei no primeiro culto. Esse versículo da Bíblia, ele fala de uma rainha, a rainha Esther. Mas para chegar a Esther, pastora Fátima, precisou alguém falar não. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O rei fez uma festa. O jardim possuía forrações em branco, azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho, ligada por anéis de prata, colunas de mármore. Tinha assentos de ouro, de prata, num piso de mosaico, do pórfito da entrada, mármore de madrepérola. Madrepérola é um mármore branco com manchas pretas, coisa linda. E outras pedras preciosas, verso 7. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro, banquete, coisa de gente grande. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instrução a todos os mordomos do povo que servissem à vontade. Olha o verso 9, diz assim a Bíblia: enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei. Irmãos, a rainha também fez uma festa. E Vasti era a rainha. Verso 10. Olha o 10. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou a 7 oficiais. Verso 11. Olha o que diz o 11. Que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos, aos nobres, a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Verso 12. Quando porém os oficiais transmitiram a ordem do rei, ela disse: eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. O rei ficou doido. Como que não vai? Eu estou chamando, eu sou o rei. Ah, não vai? Tira a coroa dela. Ah, não vai? Deixa de ser rainha. Destitua. Abriu vaga de rainha. Eu quero profetizar na sua vida que sobre você
não vai abrir vaga por causa de não que a gente disse de uma forma emocional. Que Deus abençoe você, meu querido, para que você saiba dizer o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. Se o comando está direcionando você para um sim, você só obedeça. Lá na sua empresa você não pode falar não para o seu patrão. Você vai falar não para o seu patrão? Não pode. Seu patrão pode falar assim, não dá certo. Todo mundo está sobre a autoridade, e a autoridade que está constituída sobre nós, a gente obedece, a gente honra. A rainha Vasti não quis honrar e fechou a porta. Eu profetizo na sua vida que você possa não fechar portas que não precisam ser fechadas fora do tempo. Dá glória a Deus por isso. Por causa de um não, porque não suportou uma pressão. Por causa de um não, porque não suportou uma situação. Deus tem milagre para a sua vida, e os nãos têm que ser ditos na hora certa. Você pode dar um glória a Deus com isso? Fala comigo assim: em nome de Jesus, eu vou policiar a minha vida, a minha boca no sim e no não. Tem que policiar, porque se é 7 segundos para racional, eu vou ser mais racional. Pimenta, a gente tem que ser mais racional e deixar as emoções para coisa boa. Porque às vezes, Elias e Cris, a gente deixa as emoções da flor da pele e a gente acaba perdendo. A rainha Vasti, ela perdeu, sabe por quê? Ela falou assim: ele está bêbado lá, faz 10 dias que está bebendo. O que ele pensa? Vai me exibir para o povo? Eu não vou. Mas o rei estava chamando, era o marido dela, era o rei. Não só marido, mas era o rei. Ela não foi, perdeu. Quem ganhou com isso? Esther. Quem era Esther? Esther era uma filha de um escravo que tinha sido morto, uma órfã, criado por um tio, Mardoqueu. E esse tio Mardoqueu ajudou e fez com que ela se tornasse rainha. Caiu de bandeja. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não preciso, presta atenção, e nem você precisa que ninguém perca para você ganhar. Mas se tiver alguém perdendo, que caia na sua mão. Deus te abençoe. Se tiver alguém perdendo, que chegue até você. Se tiver alguém perdendo, que seja para as pessoas que sempre estão dizendo sim, porque Deus tem a promessa sobre a sua vida. Mas não precisa jogar fora por uma emoção descontrolada. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia fala que a gente tem que ser equilibrado. Pastor Nivaldo e Marisa, a gente tem que ser equilibrado. Equilibrar não é ter controle 100% da situação. Eu estou vivendo a vida. Eu estou indo para lá e para cá. Eu estou para cá e para lá. E eu estou equilibrando a minha vida. Equilíbrio na vida, às vezes vai balançar, mas não vai cair. Equilíbrio é isso, Equilíbrio não é, eu não tenho certeza 100%, não estou seguro 100%, é um equilíbrio. Você está equilibrando a sua vida. Tem hora que fica até mais difícil. Tem hora, irmãos, que a gente pensa que vai chegar no fundo do poço. Mas olha para mim, eu sou teu profeta hoje nessa manhã para dizer: não vai, porque a mão do Senhor te sustenta, a mão do Senhor te abençoa. Quem sou eu? Quem é você quando recebe o não? Adão ouviu o não e fez de conta que não era com ele, e não protegeu a casa dele. Mas olha aqui, marquei algum não aqui. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas destas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar. Pastor, o que é esse espinho na carne que Paulo tinha? Não sei, irmãos. Não sei, Lene e Carlinhos, eu não sei. Elisandra, ninguém sabe. Quem é o espinho na carne de Paulo? A Bíblia não disse. Se Deus quisesse que a gente soubesse qual é o espinho na carne que Paulo tinha colocado: eu tenho um espinho na carne, eu tenho um problema assim, assim, assim. É porque eu sou solteiro, eu não me casei. Vai casar, vai aumentar o espinho, Paulo. E Deus vai dar graça da gente suportar o espinho. E a gente suporta com alegria.
Qual que é o espinho na carne de Paulo? Os teólogos ficam... Eu não, irmão, presta atenção. Eu não perco tempo com aquilo que a Bíblia não quis revelar. A gente fica perdendo tempo com essas coisas, porque Deus me revelou que o espinho na carne de Paulo, o espinho na carne de Paulo é um espinho. E espinho incomoda. E Paulo tinha esse espinho na carne. E ele é um mensageiro de Satanás. Ele está sempre ali. Toda vez, por quê? Olha só. Porque Paulo recebeu muitas revelações. Irmãos, Paulo um dia fala assim: eu conheço um homem que foi levado até o terceiro céu. E ele chegou lá no terceiro céu, e ele viu coisas que o homem não está listo falar. Não chega no entendimento do homem. Ele está falando dele. Ele foi arrebatado, se em espírito não sei, se em corpo não sei. Eu sei que eu cheguei no terceiro céu, e eu vi coisas, meu Deus, que são espetaculares. Paulo tinha essa revelação. Deus deu uma revelação para Paulo. Escreveu o livro de Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Ele pega um menino chamado Timóteo e fala assim: eu vou fazer uma carta para você, ensinar você a ser pastor. Irmãos, todo pastor, todo mundo que quer ser pastor tem que ler Timóteo e Tito. Porque são as cartas que Paulo escreveu para ensinar como ser pastor. Está aqui, a maior teologia da história está em Timóteo e Tito. Filemão é uma carta que Paulo escreveu dentro da cadeia. Ele estava na cadeia, que nem um menininho, aqui o Samuel do Adriel e da esposa. O rapaz chegou a pedir comida, já pregou de Jesus para ele: volta para a igreja, você tem que voltar para a igreja. 99% de pessoas que estão errantes pelas ruas já foram crentes, irmãos. Decepções levaram eles para as ruas, não os levaram eles para as ruas. Mas Paulo recebe um não e fica firme. Paulo estava na prisão. Ele sentou do lado do escravo. Ele falou assim: qual é o seu nome? Eu me chamo Onésimo. Por que você está aqui, Onésimo? Eu estou aqui porque eu fiz uma besteira lá na vida. Eu fiz uma besteira. Eu era um bem empregado. Eu tomei um deslize. Ah, é? E Paulo prega Jesus para ele. E Onésimo se converte dentro da prisão. E Paulo fala assim: qual que era o seu patrão? Filemão. O Filemão? Filemão é teu patrão? É, Filemão é meu patrão. O Filemão que mora lá naquele lugar, é o Filemão. Pô, meu amigo, eu vou fazer uma carta para ele. E Paulo escreve a carta de Filemão. É uma carta de um escravo que Paulo ganhou na cadeia e manda para o Senhor. Fala assim: Filemão, aqui quem escreve é o apóstolo Paulo. Receba o nosso irmão Onésimo. Ele se converteu, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na vida dele. Um homem que tem essa autoridade, Gabriel. Um homem que tem essa unção, irmãos. Um homem que tem essa bênção toda. Um homem que tem contato direto com Deus para ter as revelações das cartas. Ele faz uma oração: Senhor, eu estou com um espinho na carne. Tira esse espinho na carne. A resposta de Deus no verso 8. A banda pode subir. A resposta de Deus: 3 vezes, Julinho, eu roguei ao Senhor que tirasse de mim. Olha que Deus respondeu: mas o Senhor me disse: a minha graça é suficiente para você. Fábio, deve ter um versículo que fala: a minha graça te basta. Coloca para mim se tiver. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu estou dizendo para você: se orou 3 vezes, eu não vou te ouvir. Basta, Paulo. Chega, Paulo. Eu não vou responder para você. Paulo, irmãos, podia falar assim: vou parar de escrever as cartas da Bíblia. Paulo podia dizer assim: chega, eu vou ter que conviver, o grande apóstolo Paulo, conviver com esse espinho na carne. Qual é o problema? Paulo não deixou de ser Paulo. Paulo não deixou de fazer as coisas para o reino. Sabe por quê, irmãos? Porque ele diz assim: já que é assim, vamos tirar proveito disso. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza? Tudo bem. Por isso, de boa vontade, antes vou me gloriar nas minhas fraquezas, assim que repouse sobre mim o poder de Deus. Pastor, o senhor já orou e Deus disse não? Mais do que sim. Pastor, o senhor orou e todos os seus espinhos foram tirados? Quase nenhum deles. O que o senhor faz? Convivo com eles tranquilamente.
Aceitamos os nãos de Deus na nossa vida, porque isso vai trazer um peso de glória tremendo sobre você. Eu não sou mimimi com Deus. Nós não podemos ser mimimi com Deus. Nós temos que ser crentes com o nosso Pai. Quer ver outro não de Deus? Eu termino com esse. Deuteronômio capítulo 3, verso 21. Esse aqui eu não entendo ainda, irmãos. Esse aqui é o que mais me dói, mas eu aceito. Naquela ocasião, também ordenei a Josué, Moisés falando. Quem está falando aqui? Não é o pastor Toninho, não é a pastora Lourdes. Irmãos, Deus me usou para muita pouca coisa perto de Moisés, quase nada. Estou falando de um homem que levantava a mão para o céu e as codornas vinham voando e caíam no colo dos israelitas como carne fresca. Eu estou falando de um homem que estendia a vara e o mar abria. Eu estou falando de um homem que toda manhã por 40 anos deixou o povo no deserto comendo maná. E o maná significa o que é isto. Eu estou dizendo de um homem que batia na rocha e a rocha soltava água fresca. Um homem que Deus usou de forma sobrenatural. Mas um dia, antes de continuar lendo, esse homem não foi muito racional nos seus 8 segundos. Ele foi emocional na sua resposta. Eles estavam num lugar de seca. Havia muita sede no deserto. E aqueles dias a sede aumentou. Mas há um tempo atrás também houve sede. E ele falou com Deus. Deus falou assim: pega a sua vara, vai lá e bate na rocha que ela vai verter água. Ele foi, bateu, saiu água. Agora eles estavam diante de uma outra situação. Outra seca, a mesma necessidade. E Deus falou assim: Moisés, tem a rocha ali em Meribá. Você vai lá e você fala com a rocha. Você vai conversar com a pedra. A hora que você conversar, solta a água. Moisés estava lá. O povo começou a gritar. O povo começou a inflamar. O povo começou a falar. E Moisés ficou apavorado. Moisés ficou tão entristecido com aquela multidão à sua volta, que ele pegou a vara que estava na mão, ele bateu na rocha. Quando ele bateu na rocha, saiu água. Mas coitado de Moisés, ele não sabia a teologia. A teologia explica que a primeira rocha era o Cristo vivo, mas crucificado. O Cristo machucado, o Cristo ferido, o Cristo do Calvário, o Cristo que deu o corpo e o sangue por nós. A segunda rocha era o Cristo ressurreto, era o Cristo pronto para a glorificação. Agora não bate mais no Cristo, agora no Cristo se conversa com o Cristo. O Cristo machucado é o Cristo da cruz. O Cristo da outra rocha é o Cristo da ressurreição, é o Cristo vivo. Mas eu sei disso hoje. Moisés não sabia, ele bateu na rocha. Ele não contou 8 segundos. Deus falou com ele assim, ó: Moisés, está em Números isso. Você não vai entrar na terra prometida, tá? Estamos conversados? Estamos entendidos? Você vai levar o povo até lá, mas você não entra. Você não passa o Jordão, você não atravessa. Isso aconteceu uns 20 anos antes de chegar. E durante 20 anos, Moisés, Vignes, Gislaine conviveu com isso. Eu vou chegar até lá, mas não vou entrar, Isa. Ana, eu vou chegar até lá, mas não vou entrar. Eu vou chegar até lá, mas não vou entrar. Mas estava chegando a hora de chegar. Vai que Deus mudou de ideia. E aí ele conversa com Deus em Deuteronômio 3:21. Ele fala assim: naquela ocasião, também ordenei a Josué. Você viu com os seus próprios olhos, está na hora de passar o bastão, tudo que o Senhor fez. O Deus que você viu com os seus próprios olhos, tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com os 2 reis. Assim o Senhor fará com os reinos que nós vamos ter que passar. Ele é poderoso. Não tenha medo deles, Josué. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por nós. Olha o outro. Aí ele terminou de elogiar Deus. Ele falou assim: quem sabe, né? Naquela ocasião, implorei ao Senhor e disse, falei com o Senhor: ó soberano,
tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa, que Deus existe no céu e na terra, que pode realizar tuas obras. Ele perguntou: quem é como o Senhor? Ele jogou o nome de Deus lá em cima. Aí no 25 ele pega e ele fala assim, ó: Senhor, sabe aquela criança que você fala uma coisa e ela vem dar um beijo e fala assim: e aí? Eu já falei do Benício para você, né? Todo domingo à noite ele fala comigo assim: vô, você não tem coragem de pagar um lanche para o seu neto? Aí ele quebra: você não tem coragem de pagar um lanche para o seu neto? Aí ele arrebenta com a gente. A mesma coisa Deus com Moisés. Aí Moisés fala assim: Senhor, dá um lanche, deixa eu atravessar, eu te suplico, a ver a boa terra do outro lado do Jordão, à beira da região montanhosa do Líbano, deixa eu passar. Oh, Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é tudo de bom. Olha a resposta de Deus: todavia, por causa de vocês, Moisés falando ainda, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Olha que Deus disse para Moisés: basta, não fale mais sobre isso, chega, assunto encerrado, você não vai entrar. Olha o 27, suba ao monte mais alto do Pisga, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e veja com os seus olhos. Você vai ver a terra, mas entrar você não entra. Se você é Moisés, Adriano, se você é Moisés, pastores, se você é Moisés, Emerson, Carol, o que você ia falar? Tá louco? Tá doido? Tá pichuruco? O senhor está pensando? Enfrentei Faraó, passei 40 anos no deserto, vi a sarça queimar, corri da cobra, segurei a cobra, voltou a ser instrumento de trabalho, fui enfrentar Faraó, 10 pragas, tirei o povo do Egito, atravessei o Jordão, maná, 40 anos comendo esse maná, e agora vem me dizer que eu não vou entrar? O senhor está de brincadeira? Não estou. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Moisés agiu natural. Oh, meu Deus. Levanta sua mão para o céu, igreja. Me dê esse espírito de, mesmo tendo os seus nãos, Pai, eu continuar. Oh, alabate arabás. Diaconato pode entrar. Os pastores que me ajudar subam. Nossa família está aqui, a família da Lourdes, a Lênia e os meninos e a menina. A Lourdes está aqui e talvez alguns estejam online. Faz 10 dias a gente enterrou um sobrinho de 48 anos. Não é porque morreu, porque tem gente que não presta e depois que morre vira gente boa. Não, esse era gente boa mesmo. Esse era gente boa demais. Esse era gente boa. Pra você ter uma ideia, eu fui para a casa que a gente tem em P1 nesses dias, e em memória dele eu não liguei a churrasqueira, porque ele era o churrasqueiro nosso. Em memória de luto a gente fez isso. Menino bom. Mas a gente pediu oração. A família orou, buscou a Deus, e Deus recolheu. Agora, porque Deus não ouviu, pastor, a gente vai desanimar? A gente vai parar? Não vai. Teve coisas que Deus já não te ouviu? Sim, diversas. E não é pouca não, né? Você também é do meu time, mais não do que sim? Também? Teve nãos para você já, Marina? Muitas vezes, né, Marina? Não, nem sempre se sabe lidar com a próxima pregação de semana que vem.
Pastora Marina, vem mais perto aqui de mim. Fátima, pastora Marina com seu marido foram um dos pastores fundadores da igreja de Itapetininga. Grandes pastores lá. Hoje está o nosso conselheiro estadual, José Jorge, aquele prédio. Parte daqueles terrenos foram eles que compraram. E Deus disse não, levou o marido dela, ficou viúva. Às vezes você vê a pessoa, você não sabe, cada pessoa carrega uma história, você carrega uma história. Mas pode ter certeza, os nãos deixaram você mais forte. É que a hora já foi, irmãos, mas só um versículo, me permita. Deuteronômio 34:1. 34:1 de Deuteronômio. Chegou o dia do não ser efetuado. Chegou o dia do não ser concretizado. Moisés, então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Adã. Está vendo, Moisés? Você trouxe o povo até aqui. Você vê que agora ele não pede para entrar. O não tinha sido muito incisivo. O não tinha uma disciplina. Um dia orando eu falei assim: Deus, por que o Senhor não deixou Moisés entrar? A única resposta que eu tenho para o meu coração é: a minha palavra não é pouca coisa. Zela pela palavra, irmãos. Olha o verso 2. Toda a região de Naftali, território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. Ele viu todo Israel, o Negueb, o Negueb, que fica sem água nenhuma, de repente enche de água. Ele viu a região que vai do vale de Jericó, as cidades das palmeiras até Zoar. Ao verso 4, o Senhor lhe disse: Moisés, eu vou cumprir a minha palavra. Está vendo, Moisés? A terra que eu prometi para o Abraão, para o Isaac e o Jacó, eles só ficaram na esperança. Eu darei a seus descendentes. Permiti que você visse. Você já viu, mas você não vai atravessar o Jordão. Você não vai entrar nela. Está resolvido? E depois ninguém achou mais o corpo de Moisés até o dia de hoje. O Senhor escondeu o corpo de Moisés daquelas montanhas, do lado de cá, não do lado de lá. Não é não, irmãos. Não é um não que vai deixar você sem continuar a sua caminhada. Quem vai continuar a respeito de tudo vai dando glória a Deus. Saiba dizer não e aprenda a viver com os nãos. Feche seus olhos e cantemos. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue